Então, o primeiro ponto é esse. Clica aqui, você pode clicar em salvar se você quiser e isso fica guardado na sua conta do Google Acadêmico. Muito bem. Vou vir aqui para citar essas outras três linhas. Eu vou guardar esse citar para depois, certo? Vamos pular para esse aqui. Esse citado por 3.611 é bem interessante. Por quê? Porque, veja só, esse aqui, metamateriais óticos com índice negativo, é um artigo específico, só que ele foi citado por outros artigos, certo? Então, aqui citado por 3.611, isso aqui são os artigos que, na sua escrita posterior, citaram esse que você está olhando. E por que é interessante você conhecer esses artigos? Porque se esses artigos citaram o que você está olhando, pode ter vínculo. E alguns podem ser exatamente o que você está procurando. Então, são provavelmente boas referências. Então, eu vou clicar aqui, ó, citado por 3.611, tá? Você vê que aqui ele dá o link do artigo que você está olhando, ó, certo? Metamateriais óticos com índice negativo. E todos esses artigos aqui, certo? E todas essas páginas citaram esse primeiro. Então, por exemplo, avanços em 3D, 4D Printing of Mechanical Metamaterials. Enfim, então, assim, é você dar uma garimpada aqui, por exemplo, física não hermitiana, muito legal, citou metamaterial, ótimo, muito bom. Então, você vai dando uma olhada aqui, ó, cores de estruturas artificiais e aplicações, ó. Muito legal, certo? Física não hermitiana e simetria PT. Então, assim, todos esses artigos, vamos para a próxima página aqui, ó. 2. Todos esses artigos, em algum momento, citaram esse primeiro, que é que a gente está procurando, certo? E então você pode baixar esses artigos ou salvar, igual como você fez com o primeiro. Então você vai começando a construir sua bibliografia, suas referências, e com uma certa relação. Claro que às vezes a citação é só de passagem, então nem todos esses artigos têm um vínculo assim relevante como você quer. Mas, de fato, pode ser útil e muitos são úteis, principalmente um artigo desse com tanta citação. Então, deixa eu voltar aqui. Isso é bem interessante, porque, inclusive, como você vê, ó, esse artigo aqui, que tem 3.611 citações, você percebe que deve ser um artigo de grande qualidade. Né? Tem muitas citações, então, muitas, né? Milhares de citações. Então, já é um indício que a qualidade do artigo é alta. Não é? Certo? Então, voltando, vou clicar lá no citado por e fazendo deixando bem claro, né? Ele vai lhe dar a lista de todos os artigos citados. E nesses artigos que você, depois que você der uma olhada, vamos supor que tenha um ou outro que você achou mais interessante. Você pode fazer a mesma coisa. Você veja que aqui embaixo, ó, também tem, ó, tem salvar. Esse daqui é o original, tá vendo? Ó? Esse aqui é o original, que você gostou. Mas nos outros que também fizeram citação dele, é a mesma coisa. Salvar, citar, citado por e artigos relacionados. São os mesmos links. Então você pode ir se aprofundando cada vez mais. Bom, agora vamos ver aqui mais algumas características, né, do Google Acadêmico. A gente já vê essa questão dos citados por. Agora vamos para isso aqui, artigos relacionados. O que é isso? Bom, novamente, nesse mesmo artigo aqui, metamateriais óticos com índice negativo, e a gente já olhou os que foram citados, só que agora, veja só, esses artigos relacionados, ele vai nos dar uma outra pesquisa. O termo é bem descritivo, né? É uma outra pesquisa com artigos relacionados a esse, tá? Então, claro, cada pessoa vai explicar de um jeito diferente, mas você pode pensar como se fosse uma nova pesquisa que o Google vai usar o artigo como fonte de referência. Então, quando você vai fazer pesquisa no Google Acadêmico ou no Google Comum, você escreve lá o texto, como a gente falou no início do vídeo, e ele vai pesquisar em cima daquelas palavras. Né? Esses artigos relacionados, você pode pensar como se fosse uma nova pesquisa, só que agora ele vai usar não o texto que você colocou lá, metamateriais, óticos, sei lá. Ele vai usar esse artigo. Eu gosto muito de olhar isso aqui, por quê? Porque como é o Google que está procurando em cima desse material que eu já sei que me interessa, ele de fato vai fazer uma pesquisa de qualidade. Tá? Então, provavelmente ele vai utilizar aí, ele vai alcançar fontes que eu não alcançaria eu mesmo colocando os termos lá, certo? Porque ele vai usar os algoritmos que ele tem, né? Então, é aqui, né? Artigos relacionados. Então, vou clicar aqui, ó,
Então ele está aqui, esse primeiro é o que a gente já estava, ó, metamateriais óticos com índice de refração negativo. E aqui embaixo, os próximos artigos, ó, são artigos relacionados a isso. Parecido com a mesma temática, né? Então, veja, o que a gente clicou lá foi materiais, esse aqui, ó, materiais óticos com índice negativo. Aí, quais são os outros que está mostrando aqui? Por exemplo, metamateriais com índice de refração negativo. Veja que precisa. O próximo, olha aqui, ó. Esse próximo aqui de baixo, né? Ó, é o terceiro. Metamateriais, índice de refração negativo. Ó, refração negativa em metamateriais semicondutores. Veja que são artigos próximos ao tema que a gente tem, alguns com títulos bem parecidos, né? É uma pesquisa realmente de qualidade. É bom, eu gosto bastante de fazer isso aí. Você fala artigos relacionados, né, onde a gente clicou, e perceba que nos artigos que ele sugerir, novamente, todas as ferramentas estão lá, certo? Está novamente salvar, que você pode salvar na sua conta do Google Acadêmico, como eu falei. Pode ver o citado por. Então, por exemplo, esse segundo aqui, ó, índice metamateriais com índice de refração negativo. Então, tem os citado por. Então, esses aqui, ó, são os que citaram esse artigo. Então, é uma rede, né? Então, você pode aqui ir procurando conexões e, de fato, validar um ferramental maior, certo? Vamos voltar lá. A gente já viu aqui salvar, citado por. Já vimos agora os artigos relacionados. Só falta agora citar e as versões, né? Bom, pessoal, esse último aqui, que é todas as versões, todas as tantas versões, você vê que não é o mesmo valor, né? Aqui, ó, esse aqui que a gente está olhando tem todas as 23 versões. Então, você tem diferentes números aqui, ó, todas as 16 versões. Essas versões são locais na net onde ele encontrou esse artigo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Aqui já tem um PDF, né? Clicando aqui, provavelmente ele vai lhe mostrar. Mas vou usar, não isso aqui, vou usar aqui, ó, artigos relacionados. E vou ver esse outro que a gente encontrou aqui, ó. Metamateriais com índice de refração negativo. Certo? Aqui, ó, no link que ele dá, perceba que não é um PDF. Tá vendo? Não é um PDF. É um HTML, ele até diz aqui. Talvez o link da revista, de alguma instituição que ela achou aqui. Mas em vez de clicar nesse, eu vou clicar aqui todas as 16 versões. Então, quando você clicar aqui, ó, esse artigo é o mesmo artigo, só que nos vários locais na net que você vai encontrar, tá? Esse é o primeiro que ele deu lá. Só que, ó, o mesmo artigo em outro link, aqui já está em PDF, certo? Aqui também, ó. Aqui também, certo? Ó. Então, veja que quando você clica aqui nas versões, como eu falei aqui, deixa eu voltar lá, não. Eu cliquei aqui em todas as 16 versões, né? Se ele não tiver um PDF, que no caso do original que a gente olhou, foi esse aqui, né? Aí já deu o PDF. Então, você pode, provavelmente, já baixa daqui. Mas se não tiver disponível, você vem aqui em todas as versões e além dessa primeira, que talvez não tenha disponível, ele vai lhe dar outros links do mesmo artigo e alguns deles podem ter PDF para você baixar, certo? Então, assim, facilita você ter acesso ao arquivo, né? O que é que falta só agora a gente olhar? Falta a gente olhar só o site aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o original, ó. O original que a gente usou foi esse aqui, né? Metamateriais óticos com refração negativo. Veja só, esse citar aqui serve para quê? É porque a gente pode, obviamente, incluir isso como referência em algum trabalho que a gente vai fazer, certo? E, óbvio que tem várias formatações para citação. Tem a BNT, por exemplo, mas, por exemplo, se você usa o LaTeX, que é uma linguagem de programação para produção de arquivos, né, PDF e tal, então você tem que ter o códigozinho para colocar lá, certo? Mas você talvez não esteja fazendo numa revista nacional, pode ser em outra revista internacional, não segue a BNT. Então, para que serve esse site aqui? Você clica aqui, ele vai, como eu cliquei, ele vai abrir uma janelinha e aqui você tem essas três formatações diferentes, certo? Ó, essa aqui é MLA, esse outro NBR e essa a APA. Essa APA é muito comum aqui. Veja que é a mesma referência, a mesma citação lá, a mesma fonte, só que ele está formatado de maneira diferente porque depende do sistema que você está usando. Então, se você está usando uma dessas três, você clica aqui, ó, marca
copia, já foi, já, certo? É só clicar, certo? E ele já foi. Aí você copia mesmo, Ctrl C, e cola lá no seu arquivo que você está preparando. E o que são esses aqui, ó? Esses aqui é justamente como eu falei, se você usa, por exemplo, o EndNote, tá aqui, ó. O Refman, tá aqui. Esses três aqui são sistemas de referência. Em outro momento a gente pode falar sobre eles também. São aplicações, programas que gerenciam bibliografias. Então você pode clicar aqui, ele vai dar o códigozinho para você colocar lá. Então se você usa o EndNote, por exemplo, você sabe o que é isso. Você clica aqui, ele vai dar o código para colocar dentro do EndNote e incluir essa referência. Então ele vai formatar automaticamente. Se você usar o LaTeX, é esse aqui, BibTeX. Então vou clicar aqui só para você ver. Clica, ele vai lhe dar o arquivo nessa formatação aqui, ó. Certo? É só você copiar e colocar no seu artigo LaTeX e tá correto. Já tá funcionando. Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso sobre o Google Acadêmico. Tem outras formas de a gente utilizar, obviamente, uma busca por referência, por bibliografia. O Google Acadêmico é uma ferramenta que é uma das mais simples, mas tem esses recursos, né? Do citado por, artigos relacionados, você pode salvar a referência para você consultar em outro momento. Então, eu sugiro que vocês treinem e testem aí essa ferramenta que é uma ferramenta de qualidade, porém a gente tem que saber utilizar, né? E óbvio que quanto mais você for usando, mais você vai pegando o jeito, né? Ficando prático, percebendo as conexões. Mas esses pontos, certo? Citado por, os artigos relacionados, as versões, isso já dá um bom caminho, né? Fora que, como eu falei, a gente começa escolhendo bem o termo, certo? Como foi que a gente começou aqui? Não, eu quero metamaterial, então coloquei lá. Mas seja mais específico, observe as sugestões lá no próprio formulário do Google e assim por diante, tá, pessoal? Então é isso aí.